A história de Mitri. Quando os sonhos parecem reais demais. Volume 3. Capítulo 1. Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Dezembro 1959 d.C. O Dr. Ralph Miller estava em sua sala no primeiro andar e sentia-se mais calmo agora. Bem mais cedo naquele dia, ele tinha almoçado no hospital, colérico, esperando a hora certa de encontrar a paciente fujona, Vitória. Ela veio bem chumbada do laboratório, quase em coma, para dizer a verdade. Corajosos eles, pensou. Mas o médico havia esperado com paciência até a jovem estar bem acordada para mostrar o que ia lhe acontecer. E isso só ocorreu tarde da noite. Finalmente, dera àquela cria infernal do Dr. Milton John o que ela merecia. E isso o punha num estado sublime, quase catártico, contemplativo. Contemplar o que fizera o tranquilizava profundamente. Era como um enlevo na alma, que podia ser acompanhado por um êxtase no corpo. Havia sido mágico. Aquele poder sobre a jovem, a dominação completa sobre seu corpo e mente, e a insanidade de Vitória em tentar agredir a todos e sair correndo, lhe havia permitido usar mais desse poder, fazendo-a sofrer de verdade. E então ela se aquietara, cedera, sem mais resistência. Tão mágico. Isso comprovava como Ralph Miller tinha poder sobre a própria loucura. Conforme ele e sua equipe vinham observando nos últimos anos, todas as pacientes cedem. Em algum ponto, elas se quebram. E quando quebram, pode haver uma chance de cura da histeria, neuroses obsessivas, fobias e mesmo transtornos delirantes. Embora fizessem uso das medicações de última geração, isso por si só não se mostrava totalmente eficaz, especialmente a longo prazo. Foi o Dr. Miller, o primeiro, a tentar desenvolver uma metodologia para quebrar o ego doente, acorrentar o id desvairado e incutir respostas automáticas do superego. Ele acreditava fortemente que, se as pacientes tivessem noção clara de ação e reação, podia-se controlar a loucura, e essa noção só vinha quando elas eram de fato quebradas. Era mais ou menos como treinar um animal. Embora houvesse várias formas de quebrar alguém, pouco podia superar a dor e o medo. Para Ralph Miller, havia algo de sensual e excitante em quebrar uma mulher, em observar como os corpos femininos reagiam prontamente à ação dele. Reagiam de modo inimaginável. Ele raramente fora capaz de dar prazer a uma mulher. As partes íntimas delas eram estranhas e a química feminina não tinha lógica para ele. Do mesmo modo, raramente, ele sentia prazer sexual com elas. Era tudo um insosso, sem graça. Mas aquilo... aquilo. Nada o excitava como aquilo. Infligir dor, o pavor, a agonia. E de tal forma que, algumas vezes, ele precisava se satisfazer sozinho quando terminava de lidar com elas. Ali mesmo, naquela sala. Quanto mais quebrava, mais era excitante. Naturalmente, algumas mulheres eram ossos duros de roer. Algumas ultrapassavam o limite de prazer do Dr. Miller
e geravam o oposto: ódio. Então ele só queria se ver livre delas. Acabava encaminhando a dita paciente para sessões de hipnose. Ele próprio não tinha paciência para tanto, mas alguns de seus colegas, particularmente fanáticos por Freud ou Breuer, desenvolveram um longo trabalho procurando por traumas e afins, alegando como os dois famosos que os histéricos sofrem de reminiscências. Em suma, a doença atual era efeito de um processo mental prévio, o que só surge depois de ser despertado por um evento precipitante. Seus colegas terapeutas buscavam entender onde estava o ponto que originou os sintomas, isto é, o trauma. E quando aconteceu a primeira manifestação do transtorno psíquico, ou seja, a doença. Ambos podem não ser tão fácil assim de discernir. O trabalho se concentra em buscar associações e os elos entre os dois eventos, partindo do pressuposto de que a doença psíquica é fruto das lembranças do evento traumático. E levava muito tempo seguir nessa linha. O Dr. Miller gostava de interagir de outra forma, com medicações, com causa e efeito, com intuição. Quando nada mais funcionava, existia uma solução final muito eficaz. Ele gostava daquela expressão, solução final, tão cheia de significado. Em 2 palavras, a equipe optava pela lobotomia e por encaminhar a paciente de volta ao lar, caso ainda tivesse um. Se não, ficava no sanatório mesmo, pois espaços para confiná-las não faltava. Com sorte, alguma infecção grave ou desnutrição as matava logo. Mas Vitória, o Dr. Miller não a lobotomizaria. Não, ela era estimulante demais, era intrigante demais. Havia muito material psíquico, assim presumia. Muito a aprender, muito a ganhar com ela. A garota era tenaz e corajosa, a despeito da pouca idade, e o excitava tanto, e o estimulava de um jeito como quase nenhuma outra o fizera. Ele tivera orgasmos violentos depois de ter estado com a jovem Vitória. Todas as vezes. Não era apenas sua beleza, sua juventude, era o modo como o desafiava, como resistia, como segurava o seu olhar no dele. Era o ódio e a verdade em tudo que ela fazia e sentia. O Dr. Miller queria estudar a jovem, por dentro e por fora. Se apenas tivesse coragem, se tivesse a ousadia de ir além do que jamais fora. Ele pigarreou, pensando naquilo. Diminuiu um pouco a potência de seu aquecedor, pois só de pensar, algo como que ainda esquentava e quase se erguia, mesmo depois da estafa. Pegou uma garrafa de água. Estava sedento e sua ira tinha sumido. Sabendo que sua paciente iria agora permanecer no necrotério pelo tempo que ele achasse melhor. Se serviu também de um cálice de uísque puro e, suspirando prazerosamente, sentou-se à escrivaninha. Para pensar em outra coisa, o Dr. Miller pegou novamente a revista médica de psiquiatria que estivera folheando. Volta e meia, apoiando os cotovelos sobre a mesa, tentando manter a concentração, sequer parando para preparar um café extra forte e sem açúcar. Precisava pensar em outra coisa que não fosse a filha do Dr. John e em tudo que pretendia fazer com ela. Todavia, cada coisa a seu tempo. Ele iria estudar a maldita filha do Dr. Milton John,
No entanto, se divertiria muito com Vitória. Estivera tão completamente furioso com ela até pouco tempo. Poucas pacientes tinham o poder de tirar o Dr. Miller do sério desse jeito. Mas Vitória... Ralph Miller nunca sentira tanta fúria por alguém quanto por aquela garota. Tanta sede de se ver de novo diante dela. Os últimos dias tinham sido muito penosos e ele não conseguia dormir sem uma dose generosa de calmantes. Mas a última hora, aquela passada com ela, tinha sido quase uma redenção. Quando fora vê-la, a menina cheirava como um porco suado e chafurdado no chiqueiro, especialmente depois de se vomitar inteira. Fazia parte do processo de quebra. Deixar as pacientes à mercê de seus próprios fluidos e excrementos. Mas nem mesmo ele estava disposto a suportar aquilo, ainda mais tão raivoso. Por isso as cordas e... a pinça no mamilo, a pinça. Ele não pretendia, mas ela pediu. E aquilo foi um verdadeiro frenesi para ambos, sem dúvida. O Dr. Miller precisou se controlar para manter a postura adequada. Agora calmo e saciado, quando resolvesse que deveria soltá-la, enviaria a menina para a enfermaria. Uma boa esfregada na banheira e soro com glicose na veia deveriam colocar a pirralha inteira. Então, prescreveria uma sedação bem forte para a noite, de modo que Vitória não seria capaz de dar um passinho sequer sozinha. E depois, era depois. Veria qual o melhor caminho. Ele já tinha uma ideia, antes mesmo da infeliz escapar do sanatório. O médico já estava plenamente convicto de que a introdução de altas doses de clorpromazina seriam necessárias. Vitória tinha um distúrbio alucinatório e delirante. Provavelmente não era só um caso de histeria, mas uma esquizofrenia paranoide. Ele ergueu os olhos do artigo sem reter as palavras, tragando o último gole quentíssimo do café. Ergueu-se para pegar a garrafa de jeite de dentro do armário com chave. Era uma aguardente de framboesa que muito lhe agradava. Serviu um cálice. Antes de retomar a leitura, ajeitou de modo cuidadoso os óculos na ponta do nariz. Tratava-se justamente de uma revisão muito interessante sobre o uso da clorpromazina em pacientes esquizofrênicos. Embora os estudos mostrassem que a medicação poderia ser uma opção viável para mandar as pacientes rapidamente de volta para casa, relativamente compensadas a fim de continuar só com um acompanhamento ambulatorial, essa hipótese não servia para a filha do Dr. John. O homem não queria a filha de volta, tinha deixado mais que claro. Então, se o próprio pai não a queria, o Dr. Miller queria. Vitória era um machado e uma carta branca de grandes proporções para ele. Claro, todas as pacientes em Waverly Hills eram cartas, mas Vitória era especial. De novo, o Dr. Ralph Miller estava divagando. Ele deu uma pancadinha com os nós nos dedos da testa. Depois correu os dedos sobre o tampo da mesa, tamborilando uma valsa vienense. Ela detesta que eu fique mexendo as mãos desse jeito. Lembrou com um sorrisinho. Que se danasse. Um psiquiatra tinha direito a algumas idiosincrasias. Baixou os olhos para o artigo. Finalmente, tinha cabeça para ler. Era uma revisão recente do uso da droga clorpromazina, que vinha sendo usada com algum sucesso desde as publicações de Freud e Jung.
Principalmente na última década, o número de casos estudados crescera substancialmente. A euforia decorrente da clorpromazina, dizia o texto, marcou um momento terapêutico histórico desde o início dos anos 1950. Ralph Miller sabia disso. Ele mesmo já tinha bastante experiência com a droga. Era um medicamento sintético e fora mencionado num estudo médico de 2 psiquiatras franceses, Laborit e Huguenard, de fevereiro de 1952, um novo estabilizador neurovegetativo, o 4560-RP. Laborit era psiquiatra no Hospital Van der Grace e estudava os efeitos adversos do curare. E Huguenard tinha formação em anestesista do Hospital Vaugirard, em Paris. Os dois estavam estudando juntos e procurando um anestésico eficaz quando se viram frente a uma droga do laboratório La Roche, de número 4560-RP, antes chamada Largactil. Tinha sido usado como droga pré-anestésica em 1940. Laborit começou a testar o Largactil em experiências controladas de hibernação. Acreditava-se que era necessário deixar o paciente neste estado para que o efeito calmante se verificasse. Os psiquiatras do Hospital Van der Grace, Ramon, Parard e Velle empregaram o 4560-RP num caso de agitação maníaca, associado a um anestésico de eletrochoque. O Largactil, segundo eles, promoveu a cura. Mais adiante, outro pesquisador provou que a clorpromazina tinha de fato efeito sobre a agitação psicótica. Havia vários figurões envolvidos no início do uso do medicamento, dentre eles grandes médicos, cirurgiões, farmacologistas, psicanalistas e estudiosos que fizeram do assunto um verdadeiro épico. Entretanto, o que trouxe grande euforia à comunidade médica foi o fato de o 4560-RP, rebatizado clorpromazina, promover um efeito tranquilizante sobre o paciente sem sedação conjunta. A ideia da hibernação, antes predominante, começou a ser revalidada. A hibernação era promovida envolvendo os pacientes em bolsas de gelo antes da aplicação da medicação, mas logo ficou claro que bastavam as injeções. Um dos pesquisadores costumava dizer que os resultados obtidos com a clorpromazina podiam ser medidos em decibéis, pois os gritos nas enfermarias diminuíam consideravelmente. Nos Estados Unidos e Canadá, a droga chegara a 5 anos, sendo batizada como Thorazine, e ficou patente que o Thorazine podia acalmar. Geralmente as pacientes eram mulheres, sem fazê-las dormir. E era isso justamente que possibilitava a chance de dar alta a elas. Amostras da nova droga começaram a ser empregadas junto ao arsenal antigo, o que elevou o status da psiquiatria a um novo patamar. Em altas doses, o medicamento foi capaz de diminuir a agitação psicomotora, bem como as alucinações e sintomas delirantes. Essa ação psicofarmacológica recebeu o nome de neurolepsia, e a clorpromazina foi chamada de neuroléptico. A revista de psiquiatria médica enfatizava o fato de a descoberta ter sido tão importante que literalmente deu início a um novo capítulo da história. Uma reforma assistencial ocorreu em alguns sanatórios, mas ainda se requer cautela. Embora a clorpromazina ofereça a possibilidade de alta dos pacientes mais lunáticos
e aos esquizofrênicos e psicóticos uma nova chance. Continuou lendo o Dr. Miller. O uso exclusivo da medicação carece mais estudo prático e pesquisas. Não se pode afirmar taxativamente que já dispomos de dados e experiências clínicas suficientes, em especial nos casos de doença crônica. Contudo, é inegável que um grande passo foi dado no tratamento da esquizofrenia e outros estados psicóticos. Não queria dizer que eliminaria as crises, mas poderia abrandá-las. Falava-se em diminuir ou até abolir o uso excessivo das camisas de força e quartos fortes, bem como outros tipos de restrição física. Não que o Dr. Miller não fosse adepto da contenção, pelo contrário. Eram muito eficazes como parte do processo de quebra. A isenção de movimento era excelente nesse sentido. As terapêuticas invasivas, a lobotomia e o choque insulínico, o eletrochoque, estavam entrando em certo desuso, segundo o artigo. Mas na prática não funcionava bem assim, pelo menos nos Estados Unidos e especialmente em Waverly Hills. Ali, a equipe médica queria chegar às próprias conclusões. E eram do princípio que as terapias conjuntas se mostravam mais eficazes. Cada caso deveria ser avaliado individualmente. De início, a contenção física era o único recurso no manejo das agitações psicomotoras graves, junto com a sedação. O Dr. Miller continuava adepto dessa vertente. Ele começava uma terapêutica farmacológica a longo prazo só depois desse período. Era fundamental que as pacientes entendessem primeiro como era o andar da carruagem ali dentro. Sua experiência dizia que qualquer droga funcionava melhor assim. Particularmente, os pacientes mais agressivos tornavam-se muito mais fáceis de manejar. Vitória é altamente agressiva, ele pensou, bufando um pouco. É uma verdadeira demônia. Com um sorrisinho, terminou o artigo, mas sem dar muita atenção. O texto finalizava publicando 3 casos clínicos em que o uso prolongado de alta dosagem da clorpromazina permitia avaliar efeitos colaterais indesejáveis, tanto precoces como tardios, alguns irreversíveis e mesmo danosos. Mas o Dr. Ralph Miller já tinha experiência própria com isso e não ligava a mínima. Afinal, qualquer terapia tem seus prós e contras. É melhor permanecer à mercê da loucura, internado num hospício, ou sofrer danos neuroendócrinos e neuromotores. O desenvolvimento no uso da clorpromazina começou num momento em que a maioria dos psiquiatras duvidava que pudesse tratar as psicoses, dentre as quais a esquizofrenia. Talvez, num futuro qualquer, obtivessem melhores resultados quanto aos efeitos colaterais. A droga poderia ser modificada, mas para isso precisava primeiro ser utilizada. Já havia desavenças homéricas entre alguns médicos franceses sobre a descoberta e o uso primordial da clorpromazina. Alguns se diziam merecedores do prêmio Nobel, e a indicação poderia ter acontecido. Mas um terceiro concorrente vetou completamente as chances dos primeiros por fazer parte do comitê do Nobel. O diagnóstico inicial de Vitória havia sido feito, muito por alto, pelo médico da família. O Dr. Miller não se importava com isso, mas, segundo o tal profissional, era um caso de histeria. Depois, ouvindo a história, avaliando os sintomas e vendo um pouco da evolução, o Dr. Miller apostava mais numa esquizofrenia paranoide.
Na manhã seguinte, às 10 em ponto, ocorria o encontro diário dos médicos de Waverly Hills. Uma vez na semana, havia apresentação de um tema específico, geralmente feita por um dos residentes. Neste dia, a presença dos chefes de enfermaria e enfermeiras era obrigatória. Nos outros dias, discutiam-se os principais casos clínicos, podendo haver ou não a presença de algum paciente na reunião. O Dr. Miller jamais se atrasava e nem tolerava atrasos. Mas, como não tinha dormido mais que 2 horas, estava com olheiras. Ele também detestava olheiras. O tema da apresentação era justamente a histeria. Na verdade, faltava somente uma conclusão sobre o tema, que fora amplamente revisado e discutido na semana anterior. Resumindo o que eu disse semana passada, começou o Dr. Green, de quase 30 anos. O mais importante na gênese dos sintomas histéricos são algumas lembranças específicas, com características peculiares. É necessário estar associada a um trauma, e o trauma permanece vinculado à lembrança. Ponto 1. A questão principal é que essas representações não sofrem degradação temporal, isto é, permanecem frescas na mente. Mas então, o paciente tem consciência de seu problema, doutor? Perguntou uma das enfermeiras, que pelo visto não tinha entendido direito a questão na sessão anterior. Não, de certo que não. Essas memórias não são lembradas pelo paciente em estado psíquico normal. Se assim fosse, era bem mais fácil. A paciente poderia conversar sobre o trauma com a mãe, a amiga íntima, o padre, e isso, por si só, poderia trazer uma cura. Mas como Freud e Breuer utilizaram muito bem, trata-se de uma condição de segundo plano, uma absência. Significa que ela não se lembra realmente de alguma coisa traumática que lhe aconteceu? Como isso é possível, Dr. Green? A mente é uma loucura. Seu nome, enfermeira? Aperteou o Dr. Miller. Morgan, doutor. Ela respondeu com um sorriso. Em sua loucura para preservar a sanidade, a mente tem seus meios de apagar aquilo que pode destruí-la por completo. A mente entende que é melhor esquecer alguma coisa e viver, do que se lembrar para sempre e ser incapaz de viver. A questão, continuou o Dr. Green, é que a paciente não lembra nada, não sabe, mas, de repente, alguma coisa desperta a lembrança. E com esta, o trauma fresco, como se ocorrendo agora. Assim, a paciente histérica tem uma condição secundária a algo desconhecido. Para ela, para o médico. Ocorre, então, essa dissociação da consciência, que oscila entre o estado normal e o patológico, de forma rudimentar, de modos completamente separados. As associações referentes ao conteúdo representativo dos traumas psíquicos se organizam em considerável autonomia. Mas eu me lembro, disse Morgan, erguendo sua mão como uma colegial. Ela parecia dada a pouca idade. Que os senhores doutores discutiam e se questionavam sobre o que faz a lembrança ou o trauma despertar. Pode ser algo muito sutil, não é? Exatamente. O Dr. Miller se virou para a jovem novamente. Digamos que a senhorita foi molestada por seu pai diversas e diversas vezes durante a primeira infância. A senhorita viveu momentos tão traumáticos que sua mente opta por preservá-la. E preservar é esquecer. A senhorita cresce, começa a namorar com seu amor da escola, fica noiva, mas por algum motivo, quando ele deseja fazer sexo com você, depois de fumar,
coisa que ele começou a fazer há pouco, pois se sente muito mais homem quando fuma, a senhorita percebe que se sente desagradada. O que era prazer antes começa a ser invasivo, abusivo. Não tem nada a ver com o sexo, que é bom, mas o cheiro do cigarro, o odor do cigarro em seu cabelo, em suas roupas íntimas, o modo como o Dr. Miller olha para a enfermeira faz corar de leve. Você pede a ele que não fume antes de fazer sexo, insiste, implora, mas é claro que ele não entende. A senhorita acha que o cheiro se impregna em tudo, em você, nele, no carro. De repente, a senhorita está histérica, fora de si, no pronto-socorro. E tudo o que seu noivo terá a dizer é que ele desejava fazer sexo contigo, como sempre fizeram, mas você estava irritada com o cheiro do cigarro. Morgan não se deixou desencorajar. Sim, parece uma loucura. O odor do tabaco era uma lembrança do seu pai, do cheiro que ele exalava. Freud ressalta a questão da sexualidade e lhe atribui valor primordial. Qualquer que seja o sintoma da histeria e de outras psiconeuroses como fobias ou obsessões, e qualquer que seja o ponto de partida, no fim, invariavelmente atingimos uma questão sexual. Na verdade, haveria sempre um trauma infantil associado a uma experiência de cunho sexual. Morgan assentiu, fazendo algumas anotações em seu caderno. Ela era muito bonita. Voltando ao resumo, disse o Dr. Green. Não raro, nos casos graves e crônicos de histeria, pode haver uma forte associação com processos somáticos conversivos. Quanto a somáticos, estou falando de sinais no corpo. E antes que alguém pergunte, o transtorno conversivo consiste em sintomas diversos, muito neurológicos, em geral de ordem motora ou sensorial, e que se desenvolvem de modo inconsciente. São incompatíveis com os mecanismos fisiológicos conhecidos ou as vias neurais anatômicas. Uma vez que a conversão ocorra, o que postulamos é que há uma espécie de intromissão do estado de consciência patológico dos nervos do corpo. Os nervos somáticos quase sempre estão sob controle da vontade. Por esse motivo, muitas vezes, as pacientes histéricas em conversão são taxadas como manipuladoras e de quererem chamar atenção. É o que se imagina de alguém nesse estado, falou o outro médico, sentado mais ao fundo da sala, com certa indignação. Quase sempre elas acabam no pronto-socorro ou acordam o médico da família às 3 da manhã. Começam a se contorcer intensamente, grunhir, apresentar tremores ou maneirismos incontroláveis, crises de fúria e gritaria sem um motivo plausível. Na verdade, esses sintomas podem ser compreendidos neste momento como um resíduo das excitações psíquicas que atuaram na época do trauma e que simplesmente brotam na consciência, mas carregam por trás de si uma outra organização psíquica patológica. Entendam o processo como uma linha com dois elos opostos. Um dos elos é o processo casual da doença, e em torno do qual está a lembrança traumática e todo o processo de sufocamento dos afetos associados a ela. A não reação do trauma e, consequentemente, a não resolução faz com que a representação do trauma e sua organização de associações se torne como um corpo estranho dentro da pessoa, incompatível com o estado de consciência normal. É aí que nossa linha tem o seu segundo elo, oposto ao primeiro. Esse corpo estranho tem alto poder patológico. Ele se manifesta como sintoma, um ou mais, dentro do estado da consciência mental normal. Como nos recordou o Dr. Green, o estado conversivo é totalmente aleatório, fisiologicamente, patologicamente
e anatomicamente. Na histeria, as ideias patológicas de persistência muito acentuada e, além disso, o sintoma é incompreensível, em sua origem incongruente e impossível de ser resolvido pela atividade de pensamento. Geralmente se desenvolve abruptamente e o início está associado a um evento estressante que acessa a dor inconsciente do trauma. O método hipnótico foi utilizado na época para tentar acessar a causa. O sintoma é o ponto de partida no tratamento e, por meio das trilhas associativas, através da fala, chegamos à primeira ocorrência, o trauma. Quando o paciente descreve essa primeira situação, descarrega a emoção vinculada e consegue criar afetos. Isso curaria os efeitos, curaria a doença. Mas, infelizmente, Freud nota o quão raro é conseguir realizar esse caminho. É complexo e há muitas dificuldades. Uma delas é que os sintomas, muitas vezes, são diversificados. Mesmo assim, ele ressalta a questão da sexualidade e lhe atribui valor primordial. Qualquer que seja o sintoma dessa neurose, qualquer que seja o ponto de partida, no fim, invariavelmente, atingiu o campo sexual. Na verdade, haveria sempre um trauma infantil associado a uma experiência de cunho sexual. Para Freud, os principais tipos de psiconeuroses vêm da atitude do paciente em se defender de um momento traumático. É um esforço para retirar o afeto de uma determinada situação que se vê como incompatível com a atividade de pensamento. Isso divide a consciência em dois grupos psíquicos: as representações aflitivas, sobre as quais os mecanismos defensivos atuam, têm como fonte a vida sexual dos sujeitos. Desse modo, a defesa seria uma reação patológica que produz o sintoma e que se erige continuamente, sendo um trabalho interminável. O sintoma se configura como um símbolo mnêmico, carregado desse afeto, ligado à representação recalcada e, assim sendo, como um parasita, que dá notícia de um segundo grupo psíquico separado. A reunião continuou por mais algum tempo. Os principais casos do dia foram apresentados por seus respectivos médicos. O Dr. Miller, ao mencionar Vitória, disse apenas que iria vê-la em breve, pois ainda estava no isolamento. Todos sabiam da importância do isolamento. A maioria dos pacientes precisa dele em algum momento, até que se acalme o suficiente para voltar ao quarto e dar sequência ao tratamento. É uma medida extrema para casos em que o paciente não colaborativo precisa entender que suas ações causam reações nas pessoas e no ambiente à sua volta. Elas podem ser condicionadas a ter um comportamento melhor. O Dr. Miller mencionou por alto a clorpromazina como droga de escolha no tratamento da jovem. Falou rapidamente da esquizofrenia paranoide, mencionando as classificações e subclassificações propostas no fim do século XIX, quando Emil Kraepelin englobou a demência precoce num grupo de doenças aparentemente mais leves, a hebefrenia, a catatonia e a paranoia. Kraepelin tinha descrito dois sintomas importantes, dissociação e avolição, como aspectos centrais da demência precoce. Já Eugene Blair foi além, sugerindo renomear a demência precoce como esquizofrenia. Falava o Dr. Miller enquanto arrumava suas coisas dentro da pasta e posicionava a caneta caríssima de modo perfeito no bolso superior do jaleco. Esse termo foi aceito por exemplificar melhor as divisões de pensamento
e as divisões entre o pensamento e a emoção. Bleuler acrescentou um quarto subtipo de esquizofrenia ao grupo: a esquizofrenia simples, mais sutil e menos deteriorante. Assim sendo, ao longo do século XX, nos acostumamos a descrever esquizofrenias em termos de subtipos característicos, a saber, esquizofrenias hebefrênicas, paranoide, catatônica e simples. Só muito mais tarde os psiquiatras iriam considerar importante para efeitos diagnósticos a distorção da realidade e a desorganização do pensamento. O Dr. Miller foi se erguendo da cadeira. Antes de pegar sua pasta, pediu ao grupo que trouxesse casos específicos de esquizofrenia para a próxima reunião, além de material teórico mais abundante. Dividam entre vocês e vejam quem vai apresentar o quê. Devemos trazer a esquizofrenia esquizoafetiva? O senhor não mencionou nada? Sim, tragam. Embora esse termo tenha sido aceito, mais tarde descreve uma combinação de outros sintomas psicóticos e neuróticos, tipo uma mania ou uma depressão, com manifestações psicóticas esquizofrênicas. Mas, lembrem-se, o subtipo de um paciente pode se transformar com o tempo. Alguém com esquizofrenia paranoide pode, posteriormente, ser diagnosticado como tendo esquizofrenia desorganizada, e assim por diante. Nada é para sempre, senhores, nem mesmo a loucura. Há também, me parece, uma outra abordagem de subclassificação da esquizofrenia, arriscou-se a dizer Morgan, saindo do grupo feminino das enfermeiras e dirigindo-se ao Dr. Miller. Querendo mostrar-se proativa e esperta, lembrou-se da aula que havia mencionado na faculdade. Aprendemos a classificar os casos de 3 modos. Devemos verificar se há distorção da realidade, que são as alucinações e ilusões, se o pensamento é desorganizado, bem como o comportamento, além da presença de sintomas negativos que poderiam aparecer como níveis diminuídos de impulso e afeto. Agradecemos a colaboração, senhorita Morgan, mas acontece que muitos pacientes não manifestam sintomas negativos. Outros já têm uma diminuição crônica do impulso e da expressividade das emoções e um empobrecimento da fala. Nós preferimos dividir os diversos subtipos em 2 subgrupos: a esquizofrenia com déficit, quando há sintomas negativos e psicose, e a esquizofrenia sem déficit, sem sintomas negativos. A esquizofrenia com déficit corresponde a cerca de 15 a 20% de todos os casos de esquizofrenia e parece ocorrer predominantemente em homens. Mas obrigado pela colaboração. Vocês, enfermeiras, podem apresentar um caso na semana que vem ou na próxima, assim que tivermos uma janela para isso. O Dr. Miller nem tocou no assunto da fuga de Vitória, mesmo que o assunto pairasse na sala, imenso como um elefante branco. Veremos nas próximas semanas o que ocorre com Vitória, ele se limitou a dizer. Assim, o Dr. Miller encerrou a reunião sorridente, respondendo às últimas questões e orientando a terapêutica de diversos pacientes. Ninguém se falava em alta hospitalar. Afinal, o corpo médico de Waverly Hills acreditava que os doentes estão nos sanatórios também para que se possam estudá-los, para que os médicos possam testar diversas drogas e tratamentos. Além disso, havia um índice bem grande de pacientes que eram esquecidos pela família, largados sob os cuidados de um asilo. Desde que a tuberculose deixou de ser um assunto na saúde pública, foi natural a comunidade médica se voltar para outro tipo de calamidade: os doentes mentais amontoados em locais sem qualquer assistência médica adequada.
assistido por freiras e frades, ou em instituições do governo que não tinham como cuidar deles. Os contatos do Dr. Miller, sua experiência na área e o fato de ser praticamente o dono de Waverly Hills começou a mover as águas. Pacientes sendo transferidos de todos os cantos do país, especialmente os casos mais graves e os casos esquecidos por familiares. Pessoas das quais ninguém sente falta, e a notícia de uma transferência para uma clínica nova e melhor só traz alívio para um familiar com problema de culpa. Para outros, dizer que o paciente morreu, mesmo que não tenha de fato morrido, é para algumas famílias como desatar um nó muito apertado e literalmente libertá-las. Foi tão fácil encher Waverly Hills. Logo, o Dr. Milton John fazia contato. Um homem de poucas palavras, mas que impunha um respeito avassalador assim que entrava na sala. Ele explicou que trabalhava com pesquisa de vacinas e medicamentos para um farmacêutico. Naturalmente, o doutor foi devidamente deixado no anonimato e que gostaria de ter alguns pacientes para realizarem as pesquisas e testes. O Dr. Miller ia fazer cara de poucos amigos acerca de seus pacientes, mas o pai de Vitória se adiantou. A um preço amigável por cabeça, é claro, meu caro colega. Enquanto Ralph Miller estava indo, Milton John já tinha ido e voltado 2 vezes, e viu logo que o sujeito de Waverly Hills tinha uma veia de mercenário. O Dr. Miller já tinha trabalhado com muitos desses pacientes esquecidos. Oh, como tinha, desde jovem. É claro que poderia ceder alguns, e desse modo que a ciência avança. Agora, em Waverly Hills, o céu era o limite. Ele era Deus e tinha intenções de prestar sua própria contribuição à comunidade médica.